Bom, aqui no vídeo dos vasos para Gândia, os tipos e materiais, o Oliver Cassiano comenta: é massa, brotou uma aqui no quintal e já vou colocar num vaso e pensar num jeito ou lugar para deixá-la crescer e produzir. Sei que precisa de sol. Essas dicas dos vídeos sempre ajudando. Valeu, ganjeiros espalhados pelo universo. É isso aí, meu querido Oliver. A gente vai fazendo do jeito que dá, né? E se aprimorando ao longo do tempo na própria experiência que as plantas vão ensinando. Então, bom cultivo. Aqui no mesmo vídeo, a Renata Alves diz: eu uso baldes de 7 a 10 litros. É uma litragem bacana, né? Já usei um cesto de lixo também. Olha aí, criatividade também na hora de fazer o vaso, né? A gente sabe que o vaso é uma questão de um compartimento, então muitas coisas elas acabam sendo interessantes para você fazer esse desenvolvimento. E ela fala que furou esse cesto de lixo, isso que é importante, na verdade, em qualquer compartimento que você for fazer o seu vaso, é ele ter os furos embaixo para evitar que a água fique encharcada, né? E todas essas coisas que a gente sempre fala. E daí, no dia que eu tiver grana para investir, vou comprar os de feltro, exatamente. O importante é você ir ali o que tiver na sua mão, fazendo esses compartimentos que vão servir de vaso muito funcional também. Então o importante é isso, a criatividade. Muito bacana, Renata, tamo junto, querida. Água Viva diz aqui: eu uso aqueles sacos de plástico. Você vê que interessante, né? Como a gente estava falando aí, muitos dos compartimentos, até um saco de plástico ali, vai poder ser funcional na hora de você fazer um vaso. Esses tipos de material de plástico, né? Um saco plástico, por exemplo, ele vai ser interessante, só que ele é mais frágil, então você tem que evitar de levantar, né? Ou então transportar de um lado para o outro para evitar que esse vaso rasgue. Mas você vê, muito viável um monte de tipos de coisas que a gente pode fazer como vaso. Nosso amigo aqui, Escobar THC, diz: top, logo lanço os vasos de feltro para geral lá na comunidade. Olha que bacana, né? Nosso amigo Escobar aí então vai começar a produzir uns vasos de feltro. Poxa, sensacional, meu querido. Assim que estiver pronto, dá um alô aí que a gente vai testar com toda certeza. Tamo junto. No vídeo sobre a comunidade Grower Maker aqui, né, nas nossas lives aí semanais, às quartas-feiras, ele diz aqui: mano, live top, que venham mais participantes para revelar segredos do cultivo. Tamo junto na causa, plantar para não comprar. É isso aí, né, de Silva, muito bacana. A gente queria até convidar você aí para participar também. Então, é sempre essa a ideia ali da comunidade Grower Maker. Convido você até a participar lá com a gente. Uma comunidade que vem crescendo a cada dia e a cada dia também uma troca de experiências e informações. Então, tá muito bacana. Obrigado aí, meu querido. Tamo juntão. E ele continua aqui, né, num dos vídeos ali do solo vivo caseiro. O nosso amigo Guigui deu várias boas dicas, né, de receita para misturar, né, e ter ali alguns compostos nutritivos, alguns materiais que servem de compostos nutritivos. Então, muito bacana. Vem com a gente. Nessa mesma live que a gente falou do uso medicinal da planta, né, ele falou aqui, ó: amei o assunto. Futuramente quero me aprimorar no cultivo medicinal para ajudar o próximo. Essa que é a ideia, né? O uso recreativo é muito bom, mas o uso medicinal é ainda melhor, principalmente se for para ajudar os mais carentes que realmente precisam do medicamento canábico. Valeu, Gui, pelas informações. Exatamente, né? O Gui trouxe pra gente aí uma série de questões do uso medicinal, então muito bacana mesmo. A gente já tem várias associações, quero até te convidar aí para o próximo curso de cultivo e extração da Santa Cannabis Medicinal. E a gente vai ter o curso ali no comecinho de maio, eu te convido também, vou deixar os links aí na descrição também. Muito bacana, vamos junto! O Gabriel Henrique, né, no vídeo dessa mesma live aí do solo orgânico caseiro, ele pergunta aqui, ó: deixa eu ver se eu entendi. Ele faz uma vazão com areia grossa, minhoca, esterco de vaca e vai adicionando matéria orgânica para as minhocas irem decompondo. Também adiciona chá de banana, farinha de casca de ovo e diluindo o próprio chorume produzido. Depois ele espera ali por cerca de 8 meses o substrato e pronto para plantar. Exatamente, né, Gabriel? A gente vai trazer de novo esse tema nas lives, né? Mas é mais ou menos por aí, né? É fazer tipo uma composteira, uma compostagem ali. Ele tem a vantagem de ter lá no quintal, ele fez uma cova ali de 1 metro por 1, né? E vai
colocando ali restos de cascas de verduras, legumes, frutas, né? Então isso vai fazendo com que vá tendo uma degradação, né, daquela matéria orgânica, e para melhorar ainda isso, ele coloca algumas minhocas, né? Essas minhocas então elas vão se alimentando dessa matéria nutritiva desse substrato, né? E vão deixando ali através da urina e das fezes, né? Produzindo o humus de minhoca, que é um material muito nutritivo e que fica ali os compostos mais, esse material orgânico nutritivo mais acessível para que as raízes vão se alimentando. Então ele vai coletando ali essa parte mais superficial, que é onde vai se depositando esse humus, e também aproveita o chorume, que é aquele líquido que sai dessa decomposição, que também é super nutritivo. Ele acaba então diluindo, né, e fazendo então o substrato e o chorume ali na forma líquida que vai colocando nos vasos ao longo do tempo. Ele deixa aí 8 meses, né, essa terra se decompondo por completo. Então, no geral, todos aqueles restos que você vai colocando ali, vai ficando aquela terra bem uniforme e sem cheiro. Isso que é interessante. Você pode até fazer isso num lugar fechado, por exemplo, na sua casa ali, ou num apartamento até, né? Depois a gente vai até trazer ali algumas dicas de como você montar uma composteira caseira simples, né? Então é uma dica super bacana, onde você tem um gasto quase nenhum, né? Porque você vai colocando os restos ali que você jogaria fora. Só tomar cuidado com o que você coloca ali dentro, né? Para não ter um apodrecimento. Materiais que vão apodrecer não é interessante, mas é uma funcionalidade esse tipo de substrato. No vídeo de quando regar suas plantas, o João Santana diz aqui: salve natural, a planta pede conforme a posição das folhas. Folhas arriadas, água. Folhas em pé buscando a luz, não precisa de água. O peso do vaso também entrega o teor de umidade da terra. Exatamente, boas dicas aí, João, muito bacana mesmo, né? A gente vê, só tomar cuidado que às vezes, né, as folhinhas elas vão ficar arriadas, mas se isso acontecer na hora que você desliga as lâmpadas ou quando o sol se põe, é natural também que essas folhinhas elas acabem ficando mais arriadinhas ali, porque a planta também dorme, né? A gente vai até trazer esse tema aqui em algum vídeo mais específico, mas as plantas também dormem. Então, quando isso acontece, é natural que elas vão ficando mais caidinhas ali. Então, às vezes, né, você acha que por estar arriadas ali precisa de água e às vezes ela só está dormindo. Então, essa questão do peso do vaso é interessante, só não vai ser muito funcional se você tiver vasos muito pesados, né, muito grandes. Então, vai ficar meio inviável de você ficar levantando aquele vaso ali. Mas em vasos menores, o peso do vaso realmente é um indicativo, né? Quando você coloca água ali, você levanta aquele vaso, vai dar uma noção de como que ele está completo de água, e conforme ele for ficando mais leve, também é um dos indicativos. Bacana aí a dica, tamo junto. Elane Nascimento diz aqui, ó, no vídeo do Um Baseado no Parlamento Francês, diz aqui que se fosse uma garrafa de álcool não seria assim, mas a raiz do preconceito é visível, como o pito do pango, né? Políticas que desde 1930 que valem até hoje um grande absurdo, exatamente, né? A gente vê que a questão da proibição tem muito a ver com preconceito, né? Com manipulação das minorias, então quer dizer, é um tema que em todo o mundo vem sendo discutido cada vez mais, né? E a gente precisa levar isso adiante com argumentação, vendo que muitas das leis são completamente anacrônicas, né? São leis ali ultrapassadíssimas. A própria guerra às drogas se mostra cada vez mais fracassada, e esse é um dos motivos da gente debater, de a gente trazer à tona e continuar nessa causa e nessa resistência para que isso, mesmo a passos de formiga, que a gente vá conseguindo uma mudança concreta a cada ano que passa. Então, só evolução através do debate. O debate, né, e as argumentações são a nossa maior arma para desmistificar e para tirar esse preconceito. Então, vamos embora nessa luta, tamo junto. Felipe Luquezzi diz aqui no vídeo do VPD, né, o que é o VPD? Ele pergunta: e não tem uma dica de como controlar a troca de ar e exaustão no grow para atingir esses níveis ideais do vídeo? Cara, esse vídeo foi só para a gente entender o conceito de VPD, né? Déficit de pressão de vapor, que vai ter uma relação entre a umidade e a temperatura.
Mas aqui a dica que a gente dá em outros vídeos também, mas o que você pode pensar aí para ter uma boa circulação de ar e um controle dessa relação de temperatura e umidade vai ser, principalmente no local de cultivo indoor, né, essa circulação de ar. Quer dizer, você ter uma entrada de ar na parte mais baixa do teu grow, onde a temperatura geralmente é mais baixa, né? E ter uma saída de ar na parte de cima, um exaustor que joga esse ar quente para fora, uma vez que esse ar quente vai se concentrar mais nessa parte de cima, fazendo assim uma circulação de uma entrada de ar na parte de baixo e uma saída de ar na parte de cima, vai facilitar essa reposição de ar e ao mesmo tempo esse controle de temperatura. Mas a gente traz esse tema em outros vídeos também, tá bom? Tamo junto, meu querido. Baby Driver diz aqui no nosso vídeo, siga em frente, né? Em frente. E diz aqui, olá meu amigo, espero que tudo esteja bem por aí. Por aqui, seguimos na luta. Lhe desejo força e muita prosperidade. Tamo junto. Valeu, Baby Driver, essa é que é a questão, né? A gente aí, para quem não sabe, teve algumas restrições aqui no canal do YouTube. Estamos vendo como isso pode ser resolvido. Até o dia 8 aí de maio a gente tem para fazer algumas alterações e tentar voltar com o grupo de membros e com a monetização. E a gente vai se adequando conforme as necessidades. Foi só um susto, né? A gente perdeu aí cerca de 240 vídeos, então perdemos muito conteúdo. Mas a gente vai tentar em outras plataformas repor tudo isso que a gente perdeu aqui pelo YouTube, né? Nesse momento a gente tem que ser pragmático para conseguir continuar nessa divulgação, nessa causa e aquela história, né? O que não nos derruba, nos fortalece. Na verdade, um tipo de percalço como esse faz só a gente repensar estratégias para continuar nessa causa. Então, é só alegria e muito obrigado aí pelo incentivo, pela moral de vocês, né? Isso dá muito combustível para que a gente, mesmo com os percalços, continue nessa causa, continue nessa luta e siga em frente nessa resistência. Tamo junto. O André Fonseca aqui nesse mesmo vídeo diz, né? Força aí, galera. Infelizmente, é apenas a confirmação de quão retrógrado é o YouTube, que tem um viés completamente conservador, né? É a questão, né, cara, é que infelizmente a gente, por conta dessas leis retrógradas, né, na verdade são as leis que são retrógradas, né, as plataformas acabam tendo que cumprir ali essa questão. Infelizmente é assim, mas a gente vai lutando para que isso consiga ser modificado, né, para que a gente não seja censurado na divulgação canábica, né, justamente para desmistificar todo esse tema, que ainda é visto com muito preconceito. Então já era esperado coisas como essa, como essas restrições, e a gente só tende a ver outros caminhos, outros meios para a gente seguir. Então até te peço aí, galera, para vocês seguirem a gente nas outras redes sociais, os links estão aqui na descrição. A gente montou um canal de backup, Natural Mystic Ganja 2, né, para a gente não perder essa comunidade que está se formando aí. A gente está com 34 mil membros, né? Então é uma galera que vem já nos acompanhando desde 2017, e caso aconteça aí alguma restrição mais forte no canal, a gente está montando tanto um canal de backup quanto também entrando em outras plataformas como o The WeedTube, o Rumble, né, o Instagram, para justamente não perder a linha de comunicação com a galera aí que quer fortalecer nessa causa. Então vem com a gente, os links estão na descrição, segue a gente lá por lá também. Valeu, meus queridos. Ganza App, grandes parceiros nossos aí, inclusive a gente vai ter uma semana, torne-se um grower, né? Um curso aí gratuito aqui pelo YouTube também, onde a gente vai receber alguns convidados também, como a galera lá, o André da 420 Substratos. Vamos conversar também com o advogado Gabriel Dutra Pietrkowski para esclarecer alguns pontos, né, e ver por onde a gente pode seguir nessa luta. E a Ganza aí, nossos parceiros fantásticos que sempre vão nos estimulando, vão nos incentivando, vão dando aquela moral, aquela força para a gente seguir nessa caminhada, e é só alegria. Toda quarta-feira a gente está fazendo um papo aí com eles, né, às 8 da noite toda quarta-feira, e trazendo aí tanto a galera da Ganza quanto também a nossa comunidade Grower Maker, que traz essa força e esse ativismo focado, direcionado, né? Então a gente só tem a agradecer essas parcerias que vão se formando aí no caminho, juntando forças, dando as mãos e seguindo nessa caminhada. Tamo juntos, meus queridos. Thiago Carlos aqui também comenta, né? Que tristeza, mano, saber que tem uma galera que não vai ter a mesma oportunidade que eu de ver os seus manejos com as plantas. Ajudou muita gente no começo. Você desmistifica o plantio. Você é o Desmistific Ganja. Um abraço, força.
Valeu, Tiagão, muito obrigado, cara. Fico muito feliz que nosso conteúdo ajudou você e ajudou uma galera aí de alguma maneira, né? Isso que foi sempre o nosso combustível para continuar as postagens. Mas, infelizmente, a gente não tem mais o manejo no canal, mas a gente vai achar outros meios, vamos fazer alguns workshops também, para que isso seja levado para frente. A gente não perdeu o conteúdo, fizemos os backups, então é só agora achar uma outra forma de essa divulgação continuar para frente, tá bom? Valeu demais e vambora, bom cultivo! No vídeo aqui de como nascem as sementes feminizadas, o Jailson Martins diz: Salve Mystic! Tem uma planta perto do fim da floração que já foi colhida. Deixei umas ramas inferiores com flores imaturas ainda. Será que dá tempo de usar a prata coloidal e colher o pólen para guardar? Valeu, meu querido. Jailson, como você fez já a colheita, né? Talvez essa planta, mesmo aquelas ramificações mais inferiores que ainda não estão maduras, né? Talvez não dê tempo hábil para que essa planta consiga fazer a reversão do sexo, né? E gerar o pólen. Então, o mais interessante é você fazer aquele chamado monster cropping, né? Quer dizer, você vai ali aproveitar essa parte da colheita que não foi feita, essas ramificações mais inferiores ainda imaturas, você pode colocá-la aí para revegetar, né? Quer dizer, fazer com que então ela volte para o seu período de crescimento vegetal, aquelas ramificações mais inferiores vão recolher esses pistilos, né? Vai começar a bifurcar bastante, às vezes a planta cresce demais, por isso monster cropping, ela fica realmente bem robusta, né? E daí, no futuro, você já sabendo que essa planta é uma planta fêmea, né? Você aí sim, depois que voltar para a fase de floração, né? Depois de um processo de revegetação, aí sim você pode fazer essa reversão de sexo quando você mudar esse fotoperíodo. É um tema bacana, vamos trazer isso, né? São duas técnicas em uma, então o monster cropping e a revegetação. São temas aí bem bacanas e a gente vai trazer material e conteúdo sobre isso, tá bom? Valeu demais, tamo junto. O Paulo Ricardo diz aqui: suave, minhas plantas todas fêmeas, mas aqueles saquinhos que brota no começo dos galhos gera sementes. Cara, se a tua planta fêmea gerou semente, é porque de alguma maneira houve um estresse, né? Então ela ermou, ela virou uma hermafrodita, então é por isso que ela acaba gerando uns saquinhos de pólen e ela acaba se auto-polinizando. Então é mais ou menos nessa linha aí. E a outra forma, né, é a reversão de sexo, mas parece que no teu caso aí foi por alguma questão de estresse da planta, tá bom? Tamo junto. O Luciano Nascimento diz aqui: por acaso existe automática regular? Cara, no geral, as automáticas, pelo processo em que foi feito a cruza para gerar essas sementes, né, vai conter apenas os gametas femininos. Então, no geral, as automáticas, elas são plantas feminizadas. Até é possível, dependendo do tipo de cruza, você fazer sementes regulares dela, mas o que vai encontrar no geral vão ser plantas que são as automáticas, né? Vão ser na sua maioria plantas feminizadas. Finalizando o Chá das 4h20 de hoje aqui com o Edwin Millet. Professor, uma pergunta: daria para fazer a reversão de sexo, né, com ouro coloidal também? Olha, essa pergunta aí é boa, viu? A gente sabe que o material utilizado é a prata coloidal, né, para fazer essa mudança hormonal na planta e fazer com que uma planta fêmea comece a produzir os saquinhos de pólen. Eu nunca ouvi o ouro coloidal, cara. Vou fazer uma pesquisa aí. Se você aí, cultivador e cultivadora, souberem dessa informação, deixa escrito aí pra gente nos comentários. Bem bacana a tua dúvida, virou minha dúvida também. Eu vou ver aí se o ouro coloidal tem a mesma função da prata coloidal. Vamos dar uma olhada nisso aí. Nunca tinha ouvido falar, mas quem sabe, né? Vamos ver. Valeu a dica aí também pra gente pesquisar. Ele finaliza, né? Muito massa, natural, parabéns por esse canal, conhecimento compartilhado sem frescura. Valeu demais, meu querido, agradeço muito mesmo, né? Que vocês sempre dão esses estímulos, esses incentivos e a gente vai continuando sempre trocando essas informações, trocando essa ideia e levando aí a informação canábica para frente. Muito obrigado, valeu demais.